Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado e escritor Vicente Cassione. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado e escritor Vicente Cassione. Olá, Vicente, grande prazer recebê-lo. Prazer é meu. Grande abraço a você, Edson. É um prazer mesmo voltar ao seu programa. Bem, Vicente Cassione, com o julgamento do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal ficou na berlinda. Há uma discussão aí sobre embargos infringentes, sobre nomeação de ministros. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo da seguinte maneira: quando um país tem a sua Corte Suprema sob holofotes e sendo julgada e analisada por aquilo que faz e deixa de fazer, alguma coisa está errada. E o que está errado é, primeiro, o supremo do espetáculo. Quer dizer, de um lado ou do outro, as pessoas que estão ali estão mais preocupadas hoje com a câmera de televisão e com aquilo que está sendo mostrado como um teatro ou um reality show, do que com o dever que tem de julgar como Corte Suprema. E o vício disso vem, primeiro, desta coisa de tudo ter câmera mostrando. Se de um lado é bom, o exibicionismo e às vezes até a autocensura daquilo que o indivíduo faria se não fosse visto e se o voto fosse secreto, você não tenha dúvida que faz uma diferença muito grande. Em segundo lugar, eu acho que o vício de origem do Supremo está na indicação dos ministros de natureza política, feita pelo presidente da República. Quando o presidente de um poder indica um ministro do Supremo Tribunal Federal, esse ministro, por mais ilibada que seja a sua reputação, como manda a lei, e que por mais saber jurídico venha ele a ter, e nem sempre tem, ele, na hora das decisões, poderá ter um viés pró-indicação, isto é, pró-origem dele. Não é? Então eu tenho a impressão que enquanto não se corrigir isso, e a Constituinte teve essa oportunidade... Mas não fez, teve, mas não fez. E não como fez. É que se corrige esse vício, digamos assim? Hoje é incorrigível, quer dizer, não tem jeito. Você vai continuar tendo os apadrinhados pelo presidente de plantão. E enquanto houver esse tipo de fórmula, você tem sempre a camisa do clube, do presidente que indicou, debaixo da toga. E qual seria a outra maneira? Seria uma eleição entre o Poder Judiciário? Qual seria a sugestão? Uma eleição democrática. Quando fosse a nomeação de um advogado pelo 5º Constitucional, seria uma eleição pelos advogados do Brasil. Quando fosse a eleição do promotor, do Ministério Público, para compor a Corte no 5º Constitucional, seria o Ministério Público do Brasil inteiro. E quando fosse o juiz de carreira, a magistratura votando. Quer dizer, essa seria a alternativa para a indicação do Supremo. Agora, uma outra questão, nós leigos sempre ouvimos falar que o juiz fala nos autos. E a gente tem visto aí no Supremo os ministros dando entrevistas, isso aí que se confunde com certo exibicionismo, conforme o senhor conversou. Juiz só deveria falar nos autos? O juiz só deveria escrever nos autos aquilo que deveria ser o ditame da consciência dele. Infelizmente, não é o que acontece. Depois que se colocou o espetáculo do judiciário diante da opinião pública, você acaba tendo, muitas vezes, o judiciário sendo um poder homologador daquilo que a mídia faz, e a mídia muitas vezes induz a opinião pública numa determinada direção, a opinião pública faz pressão, a mídia repercute aquilo que ela induziu na opinião pública e o judiciário passa a ser um poder homologador das decisões que são tomadas pela mídia e pela opinião pública. Isto não é justiça. Quando você tem essa sociedade do espetáculo que nós vivemos entrando para o judiciário, você acaba tendo isso. Queira ou não queira, o exibicionismo, a pose,
Tem ministro que vai maquiado para a sessão do Supremo. Vai maquiado para a sessão do Supremo. Virou um reality show, então? Virou um reality show. Ele já vai ali, o desempenho de alguns, eu não vou dar nome, em determinados momentos, você vê que ele está falando muito mais para a câmera do que falando para os seus pares. E pior ainda, além deles comentarem indevidamente o que não devem, falarem o que não devem, ainda se criticam uns aos outros. Isto é, não se respeita nem a liberdade de cada um votar como quer, ainda que votando de forma ignominiosa, ainda que votando de forma não correta. O fato é o seguinte, o meu voto é o meu voto. O voto do meu colega, não sou eu que vou julgar, eu não estou ali para julgar o colega. Ainda que o colega esteja errado. Na sua visão. Na minha visão. Por isso que eu não quis nunca ir para o Supremo Tribunal Federal. Tive a possibilidade de ir, de ser indicado, e não quis. Nunca quis ser juiz na minha vida. Porque você, advogado, você é parcial por natureza. Membro do Ministério Público, você é parcial por natureza. O juiz tem que ter uma isenção, que tem que ser uma isenção que vem da índole, da formação, do caráter do ministro. E não é porque alguém é ministro do Supremo Tribunal Federal que ele tem esses atributos positivos. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, pelo menos 2 juízes, 2 ministros do Supremo, disseram algo como, olha, eu vou julgar de acordo com a lei, com a minha consciência, a pressão da opinião, o desejo da opinião pública é irrelevante, ou seja, não há um certo exagero, porque, veja bem, vamos colocar, um comerciante que fala que a opinião do cliente dele não importa, quebra. Um industrial, a mesma coisa. Agora, o ministro é pago pelo cidadão, pelo contribuinte. Tudo bem que o povo erra. O povo erra muito. Se não errasse, Hitler não teria sido presidente da Alemanha, Mussolini não teria assumido na Itália. Quer dizer, o povo erra. Cristo foi crucificado. Mas essa forma, esse desdém, ele não precisava falar isso, esses ministros. Precisava. Na hora em que ele diz assim, a mim não me importa o que o jornal vai dizer no dia seguinte... Não falou o jornal, falou o que pensa a opinião pública. Não, ele chegou a dizer... Foram 2 ministros. 2. O Barroso disse 2 coisas. Ele disse, a mim não me importa o que o jornal vai dizer no dia seguinte, o que a imprensa vai dizer no dia seguinte, o que a mídia vai dizer de mim no dia seguinte. Se isto, de certa maneira, é uma autoproclamação de independência, isto é positivo. Porque muitas vezes a mídia vai pelo viés que tem, evidentemente, um viés torto. Muitas vezes você, não conhecendo o processo, você julga pelas aparências. E, em princípio, quem está ali deve ter lido os autos. Quem está ali deve ter lido o processo. Quem está ali deve conhecer o direito. Então, em princípio, quem está ali tem que votar de acordo com a sua consciência e com o seu conhecimento jurídico. Isso seria ideal. Não é aquele que dá o palpite, muitas vezes pelas aparências, que pode, com a força da mídia, induzir o juiz a ter outra opinião que não aquela que está dentro dele. Mas, por outro lado, a ignorância sempre diante da opinião pública não pode acontecer. O que o juiz deveria ter dito é o seguinte, eu não posso me pautar só pela opinião pública. Eu respeito a opinião pública, mas eu primeiro tenho que respeitar o meu conhecimento e a minha consciência. Porque esta era a palavra correta que ele teria que ter usado. Do jeito que ficou, do jeito que foi publicado, passou a impressão de soberba Sem dúvida. De, olha, que se dane a opinião pública, eu sou ministro do Supremo e decido como eu quero. Ficou essa impressão, pode até nem ter sido essa a intenção. E quando você fala soberba, você tem toda a razão, porque quando você tem poder, é que você descobre se você é arrogante, se você tem essa soberba, e se você se sente acima do bem e do mal. Quando você tem poder é que você vê o tamanho que você tem. Quando você não cresce indevidamente, tendo o poder na mão, você sabe que você está dentro de você inteiro. Quando você cresce, é porque tem um fermento de mau caráter que faz com que você vá jogar os seus recalques, seus complexos, suas frustrações pelo exercício do poder. O homem se agiganta não porque ele tem o poder. Ele tem que ter o poder porque ele é grande em si. E aí sabe exercer o poder. Quem não é grande em si, quem é nanico, na hora em que tem o poder, vai revelar esses seus vícios de caráter, de personalidade e muitas vezes fica arrogante. E ali sobra arrogância.
eu costumo dizer, são os pavões togados. De uma maneira geral, claro que há exceções. Mas a maioria, então, do Supremo, na sua visão, se sente acima do bem e do mal? Mas sem a menor dúvida. E é até difícil que não fosse assim, não é? Porque para chegar ao Supremo, ele tem que muitas vezes rastejar, pedindo a quem indica que o indique. É sabatinado no Senado, todos vão lá com a maior humildade possível. No dia em que eles ficam vitalícios, cativos, ninguém pode mais mexer neles, donos do cargo para até a aposentadoria ou até a morte, ou até a renúncia, se quiser, aí eles ficam superpoderosos. Como regra, volto a dizer, como regra, há exceções. Nós tivemos Supremos Tribunais no Brasil memoráveis, né? No tempo dos anos de chumbo, você via Evandro Lins e Silva, Adalto Lúcio Cardoso, Bilac Pinto, que saíram e disseram, nós não vamos nos submeter à espada, a toga não se verga diante da espada. Hoje, muitos dos ministros dos tribunais superiores se vergam diante de pequenas benesses, de pequenas contemplações, vamos dizer assim. É lamentável que nós estejamos hoje com o judiciário mergulhado numa crise que quase ninguém vê, porque está sempre olhando para o legislativo. A crise do judiciário não é menor do que a crise do legislativo, nem do que a crise do executivo. E olha, eu sou um advogado há quase 50 anos e nunca poupei as críticas que eu tenho que fazer ao judiciário, fazendo as exceções, ressalvando a figura dos bons juízes. Mas eu nunca tive medo de confrontar com esses juízes que, infelizmente, não estariam à altura de julgar os casos envolvendo os seus semelhantes. O juiz tem que ser o juiz do Calamandrei. O Calamandrei escreveu, quando passa o juiz, aquele juiz honrado, aquele juiz sábio, eu tiro o chapéu, mesmo que ele não me conheça, porque aquele juiz é o que defende a minha liberdade, a minha honra e a minha cama. Esse escrito do Calamandrei é maravilhoso. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, é o livro. Então, esse juiz que a gente gostaria que existisse em cada fórum, em cada tribunal, infelizmente, no varejo, ele não está presente como na proporção que nós gostaríamos que isso acontecesse. Bem, Vicente Cassione, além de advogado e escritor, o senhor também já foi deputado federal por 2 mandatos. Qual é o futuro do Vicente Cassione? O senhor pretende tentar voltar à Câmara Federal ou a política está fora das suas pretensões? Olha, a gente quando tem uma certa idade, Edson, a gente vê o mundo de uma forma diferente, mas também se vê de uma forma diferente e às vezes acaba se surpreendendo com a nova visão que a gente tem do mundo e de nós mesmos. Então eu hoje descobri que eu não tenho nenhuma ambição de futuro, porque o futuro foi alguma coisa que sempre esteve à minha frente e eu nunca alcancei. É aquela história do cachorro que fica rodando atrás do rabo. Eu hoje dou muito mais valor ao passado, não apenas por nostalgia, saudade, lembranças. Dou valor ao passado porque ele é a melhor maneira de eu analisar o meu acervo de vida. E dou valor ao presente, a cada momento que eu estou vivendo. De tal maneira que os momentos que eu estou vivendo me conduzirão a algum lugar. Eu não sei onde é. Não posso afirmar mais hoje o que eu vou fazer e deixar de fazer. Sei que hoje amo escrever, que é o que eu estou fazendo com muito mais vontade. Amo escrever, amo dizer o que eu sinto, escrever o que eu penso, falar o que eu penso. E isso para mim está pesando muito. Mais do que a minha profissão e mais do que qualquer ideia relativa à política. E é por isso que eu tenho sentido que as pessoas da cidade, eu sou uma pessoa, não posso negar isso, muito conhecida, tem me dado hoje uma retribuição de carinho e de reconhecimento que no final da vida da gente é muito importante. Isso tem um peso em minhas decisões no presente. Podem repercutir no futuro. Ok, Vicente Cassione, foi um grande prazer tê-lo recebido. Prazer foi meu, Edson. Um abração para você. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.